Os fatos narrados nesse vídeo aconteceram na tranquila cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, de 1991 a 1995. Dois irmãos que ficaram conhecidos pela brutalidade e pela crueldade com que atacavam as suas vítimas, e a maioria delas mulheres negras. No episódio de hoje eu vou te contar uma história surpreendente. A linha do tempo dos acontecimentos que transformaram moradores de uma típica cidade do interior em reféns de dois psicopatas. Hoje você vai saber tudo sobre Ibrahim e Henrique de Oliveira, os irmãos necrófilos de Nova Friburgo. E não, eles não eram os meus parentes. Meu nome é Ana Paula Oliveira e você está no Território Curioso. Você já deve ter ouvido alguma história de terror ou visto algum filme que te deixou assustado. Mas imagine como seria estar dentro de uma dessas histórias se por um momento você estivesse de frente com aquele que quer te fazer mal ou daquele que quer tirar a sua vida. Complicado, né? Até onde vai a crueldade humana e qual o limite entre a maldade e a loucura? Antes de começar, eu tenho que te pedir para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. É isso que vai fazer com que a gente continue trazendo histórias como essa. Ibrahim e Henrique eram dois irmãos que moravam na zona rural de Nova Friburgo, filhos de um pai violento e de Maria Luísa Oliveira, uma mãe que não podia fazer muita coisa para defendê-los. Além deles também havia Márcia de Oliveira, a irmã caçula. Mas mais pra frente eu vou te contar as coisas que a mãe e que a irmã sofreram na mão desses garotos, que na época foram contadas cerca de 22 vítimas, a maioria mulheres negras que eram mortas e geralmente asfixiadas e depois tinham seus corpos violentados. Comunidade de Rio Grandina, em Nova Friburgo, 12 de fevereiro de 1991. Eliana Macedo de Xavier, de 21 anos, já estava desaparecida há mais de uma semana, quando seu corpo foi encontrado no meio da mata. Estrangulada até a morte e já em estado de decomposição, a sua perna esquerda comida por animais. Porém, uma coisa que chamou ali a atenção, da polícia, a calcinha rasgada, sua certidão de nascimento, uma carteira de veludo, um crucifixo ao lado do corpo e os sinais de abuso por morte. Ali se iniciava a série de assassinatos dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Setembro de 1991, é encontrado o corpo de Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos, com um arame em volta do pescoço e sinais também de abuso, em um local bem próximo de onde Eliana também havia sido encontrada. A princípio, os familiares apontaram o lavrador Antônio Carlos Laranjeira como suspeito. Isso porque ele dizia que era namorado da criança por ela ser muito bonitinha. Porém, as suspeitas, caíram sobre os irmãos Oliveira, porque já havia sido acusado os dois, da morte de Eliana, mas sem prova suficiente, ambos foram liberados das acusações. Mesmo assim, o Ibrahim foi levado à delegacia, onde confessou o assassinato da garotinha, que, segundo ele, havia dito que não gostava de preto. Detalhe, é que ela era também negra, assim como Eliana. Mas ele negou ter matado a mulher de 21 anos. E como na época Ibrahim tinha 15 anos, ele foi levado e ficou recluso até completar 18 anos no Instituto Padre Rafael, na Ilha de Governador. Ao ser liberado, ele voltou para casa no final do ano de 1994 e foi recebido com muito medo pela própria família. Em entrevista, a sua mãe Maria Luísa contou que foi abusada antes que ele fosse preso. Ela e a irmã mais nova de Ibrahim, Márcia, inclusive até Márcia chegou a engravidar de Henrique, mas abortou para não ter que carregar para o resto da vida o peso de dar à luz ao filho do próprio irmão. 5 meses. 5 meses foi o tempo em que os moradores tiveram de calmaria após o retorno de Ibrahim. As vítimas voltaram a aparecer e a comunidade rural ficou em pânico.
e muitos foram até embora deixando suas casas, e os que ficaram se armaram com espingarda, com revólver, com facão. Ninguém saía de casa sem levar algo para poder se defender. As poucas pessoas que sobreviveram aos ataques dos irmãos não conseguiam nem relatar os fatos às autoridades, que cada vez estavam mais ali na cidade, que eram vistas ali na cidade. Márcia Cristina de Mello foi uma das que conseguiu sobreviver com apenas 15 anos. Ela e a sua irmã mais nova estavam em casa quando Ibrahim e Henrique começaram a forçar a porta, tentando entrar na casa. Graças a um tiro que ela deu na porta com a arma do pai, fez com que eles desistissem de entrar. Para os moradores, sair de casa era algo extremamente perigoso e à noite, sim, uns ficavam de vigia enquanto os outros dormiam. A prefeitura de Nova Friburgo chegou a oferecer R$5.000 para qualquer um que ajudasse ali a prender ou que desse informações do esconderijo dos irmãos. Mas o que a população queria mesmo era vingança. Mais de 300 homens do Batalhão de Operações Especiais foram enviados para tentar capturar Ibrahim e Henrique. Com roupas camufladas ou disfarçados de agricultores, estavam preparados para acabar com a agonia da população. Mas nada era páreo para o preparo dos irmãos, que conheciam a região com a palma da mão. Eles moravam ali desde criança, brincavam, se escondiam para evitar as surras que o pai embriagado dava neles. Era impossível encontrá-los ali. Com a movimentação da polícia na área, os irmãos pararam por um tempo. E como os ataques cessaram, as pessoas começaram ali a acreditar que a paz havia voltado. Eles estavam bastante enganados. 27 de fevereiro de 1995, um domingo de carnaval calmo e quente. Para se refrescar ali do calor, Elisete Ferreira Lima e o seu marido João Carlos Maria da Rocha decidiram ir tomar um banho de cachoeira no povoado Janela das Andorinhas, no Rio de Janeiro. Mas Elisete contou que enquanto dormia, sentiu um peso sobre o seu corpo e ao acordar, deparou com um homem sobre ela e o outro em pé, assistindo tudo. Quando seu marido, que estava nadando, viu o que estava acontecendo, veio correndo de encontro para socorrer a sua esposa e ele foi morto, a pedradas e abusado na frente dela. Logo chegou a sua vez. Ela conta que foi arrastada para o meio da mata, fechada ao redor da cachoeira, e ali os irmãos começaram a cortar os seus braços com um canivete e violentá-la. Em um momento de sorte, seu abusador se distraiu e ela conseguiu sair correndo. Se jogou de um barranco de 2 metros e caiu em uma estrada. Lá, ela foi socorrida por pessoas que passavam no momento. A mulher estava nua e com cortes profundos pelo corpo e desesperada. 1º de abril de 1995, Vera Lúcia Damasceno, tia de Ibrahim e Henrique, é encontrada morta a facadas. Eles a violentaram e inseriram um pedaço de tronco na sua genitália. Alguns moradores suspeitavam que Vera levava comida para os irmãos, mas nem o fato de ser tia deles a deixou salva de ser morta. 17 de maio de 1995, Odete de Carvalho, de 56 anos, morta a golpes de foice e violentada na sua própria casa. Foi encontrada por seu marido, José Lapa, ao chegar do trabalho. Ele ainda saiu em busca dos irmãos, mas sem sucesso. E os moradores contam que Ibrahim e Henrique apareciam e desapareciam como fumaça. E até surgiu rumores de que eles tinham parte dos seres sobrenaturais. Em julho de 1995, Íria Moraes Ornella, de 67 anos, foi enforcada com a própria saia e violentada na cozinha da sua casa. Todos os mantimentos e as calcinhas de Íria foram levados. E nesse mesmo mês, o prefeito da cidade fez um apelo ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que destacou um efetivo do BOPE para poder ajudá-los nas buscas com os policiais do 13º Batalhão. Em agosto de 1995, Ibrahim foi baleado por um grupo de homens que patrulhavam próximo ali a uma antiga usina.
mas conseguiu fugir, cuidando para apagar os rastros de sangue no meio da floresta. Algum tempo se passou até que um dos seus últimos crimes, os irmãos necrófilos, cometeram seu ataque mais cruel. Em uma casa simples, em meio às colinas, onde morava Maria Dorcileia Faulds, de 39 anos. Eles entraram pelas portas dos fundos e começaram a violentá-la. O seu filho Adriano Faulds Gomes, de apenas 9 anos, ao ver a cena, tentou defender a mãe, mas foi morto a pauladas. E quando o marido da mulher, Isídio Onofre Gomes, chegou em casa, encontrou o filho desacordado. Ele ainda foi levado ao hospital com vida, mas não suportou os ferimentos. Maria Dorcileia foi encontrada na mata sem vida. Ela foi asfixiada até a morte e violentada, além de ter os seus órgãos sexuais mutilados. Ela estava grávida de 7 meses. Com as mortes na família Faulds, mais 200 policiais do BOPE foram enviados à cidade, e dessa vez com os cães farejadores. E em 16 de dezembro de 1995, o lavrador César de Araújo Pinto viu Ibrahim em um sítio em Rio Grandina. E César avisou os policiais e se enfiou na mata com eles para poder capturar Ibrahim. Ibrahim foi encontrado e, ao tentar esfaquear César, levou 5 tiros do capitão do BOPE, Fernando Príncipe Martins. Mesmo baleado, ele conseguiu fugir, mas foi encontrado horas depois morto. A notícia da morte de Ibrahim chegou à cidade e os moradores chegaram a se mobilizar. Alguns queriam que o corpo fosse incendiado. Outros queriam apenas confirmar o óbito. Mas teve aqueles que queriam invadir o IML da cidade para tentar esquartejar o corpo. Dias depois, após o reconhecimento do corpo pela mãe, Ibrahim foi sepultado como indigente e nenhum familiar foi ao seu enterro. O paradeiro de Henrique ainda era desconhecido. As pessoas começaram a acreditar que ele havia sido morto pelo irmão. Mas, em 17 de junho de 1996, Henrique se entregou à polícia. Henrique foi preso e foi levado a Polinter. E no dia 1º de setembro de 2000, foi condenado a 34 anos de prisão. O caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo chegou a virar filme em 2019 com o nome de Macabro. Nunca foi revelado a verdadeira motivação para tanta selvageria e crueldade dos crimes que contamos nessa história. E que também, por falar em história, continue assistindo essa que está aparecendo aí para você agora. O que você acha que deveria ter sido feito aos irmãos necrófilos? Comente a sua opinião. Não saia daí sem antes se inscrever e curtir esse vídeo. É uma coisa simples que você pode fazer para que a gente continue trazendo mais histórias impressionantes como essa. Meu nome é Ana Paula Oliveira e você está no Território Curioso. Te vejo no próximo vídeo. Não vai embora!